Segundo Reis, capítulo 5. A cura da lepra de Naamã. Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus, que pode matar e dar vida, para que ele me envie o homem a fim de que eu cure da lepra? Vede como procuro motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que, em verdade, há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou o mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída, e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos aproximaram-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o teria realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: permita ao menos que este teu servo leve 2 mudas carregadas de terra, porquanto, de agora em diante, teu servo jamais oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé, o Senhor. Contudo, eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, meu senhor costuma se apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, vá em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Geazi é castigado. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou: o meu senhor poupou este sírio Naamã,
negando-se a aceitar dele alguma gratificação do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Em seguida partiu Geazi, às pressas, com o objetivo de alcançar Naamã, que, percebendo sua aproximação, parou sua carruagem e desceu para encontrá-lo. Indagou: "O que houve? Está tudo bem?" Ao que Geazi respondeu prontamente: "Sim, tudo bem. Mas meu senhor enviou-me para informar-te que 2 jovens irmãos, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Portanto, rogo-te, dê-lhes um talento, 35 quilos de prata e 2 vestes de gala." Diante do que, Naamã respondeu generosamente: "Aceita, pois, 2 talentos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse aquela oferta e colocou os 70 quilos de prata e 2 sacolas com as 2 mudas de roupas finas e entregou tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, transportando as sacolas. Assim que Geazi chegou à colina onde Eliseu morava, tomou as sacolas das mãos dos servos de Naamã e as guardou em casa. Ordenou que os servos retornassem, e eles partiram. Em seguida, entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este lhe indagou: "De onde vem, Geazi?" Ao que ele replicou: "Teu servo não foi a parte alguma." No entanto, Eliseu lhe afirmou: "Porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Certamente este não era o momento para receberes prata e roupa, tampouco para cobiçares olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por esse motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Naamã, atingirá a tua pessoa e todos os teus descendentes para sempre." E assim Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, e seu corpo parecia coberto de neve. 2 Reis, capítulo 6. Eliseu faz flutuar um machado. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: "Como vês, o lugar que moramos perto de ti tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e ali cada um de nós cortará um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões." E Eliseu aqueceu, dizendo: "Ide!" Então um deles o convidou: "Queiras vir com os teus servos?" E ele respondeu: "Irei." Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio. E ele imediatamente gritou: "Ah, meu senhor! Este machado fora tomara de empréstimo." Ao que o homem de Deus indagou: "Onde caiu o machado?" E imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e o jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Então disse ao servo: "Pega-o." Ele estendeu o braço e tomou o machado nas mãos. Eliseu cega os arameus. Ora, o rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, decidiu: "Em tal lugar erguerei meu acampamento." Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: "Muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá." Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez, nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar seus servos e lhes interrogou: "Não me podereis descobrir quem, afinal, é que está nos traindo a favor do rei de Israel?" Um dos seus servos ponderou: "Ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos." Diante do que o rei determinou: "Ide ver de onde ele se encontra. Vou mandar trazê-lo." Então lhe informaram: "O profeta está em Dotã." Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: "Ai, meu senhor, o que haveremos de fazer?" E o profeta acalmou-o, dizendo:
não tenha medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: Ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé: Rogo-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento, o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação: Não é este o caminho, nem esta a cidade que procurais. Segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Ao entrar em Samaria, Eliseu orou: Yahvé, abre os olhos dessa gente para que vejam. E o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Assim que o rei de Israel os viu, consultou Eliseu: Devo matá-los, meu Aba? Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhe respondeu o profeta: Não. Porventura costumas tirar a vida daqueles que tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Dar-lhes pão e água, para que se alimentem, saciem-se e depois voltem para o seu senhor. O rei mandou que lhes fosse servido um grande banquete. Depois de terem comido e bebido, até se fartarem, despediu-os, e eles retornaram para o seu senhor. E por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. O rei da Síria cerca Samaria. Depois disso, Ben-Hadad, rei de Arã, Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que grande fome se espalhou por toda a cidade, a ponto de uma cabeça de jumento custar o equivalente a 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Quando o rei de Israel ia passando pela muralha, uma mulher gritou: Socorre-me, Senhor meu rei! Diante do que respondeu ele: Se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Mesmo assim, o rei lhe indagou: Que te aconteceu? E ela explicou: Esta mulher me disse: Entrega teu filho, para que o comamos hoje, que amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse: Agora, pois, dá o teu filho para que o comamos. Mas ela escondeu seu filho. Assim que o rei ouviu o que aquela mulher disse, rasgou as vestes enquanto caminhava pelo muro. E o povo viu que o rei vestia pano de saco por baixo sobre a pele. Então disse o rei: Que Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Elishá ben Shafate, Eliseu filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros até o final deste dia. Eliseu estava sentado em sua casa e os anciãos sentados com ele. O rei fez-se preceder por um mensageiro. Mas antes que este chegasse até ele, Eliseu declarou àquelas autoridades: Vistes como esse filho de assassino mandou-me cortar a cabeça. Ficai, pois, atentos. Assim que o mensageiro chegar, fechai a porta e empurrai-o, deixando-o para fora e a porta trancada. Porventura ele não será imediatamente seguido pelos passos do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, o mensageiro chegou e declarou: Isto é um castigo que vem de Yahvé. Que razão teria ainda para ter esperança no Senhor? 2 Reis, capítulo 7. Eliseu antevê fartura. Eliseu respondeu: Escuta a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor: Amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O escudeiro em cujo braço do rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: Tu verás com os teus próprios olhos, contudo dessa fartura não comerás. Os leprosos se fartaram primeiro. À porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: Por que ficamos aqui, à espera da morte?
Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamos-nos, pois, e passemos para o acampamento dos arameus a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvir o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros: o rei de Israel deve ter contratado os reis dos hititas e dos egípcios para marcharem contra nós. Sendo assim, a fim de salvar as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos, e deixando o acampamento como estava. Aqueles leprosos, portanto, chegaram às imediações do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes, que foram em seguida esconder. Retornaram mais tarde e entraram em outra barraca e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderam. Os leprosos anunciam a boa nova. Então disseram depois entre si: não está certo o que estamos fazendo. Hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até raiar o dia de amanhã, com certeza, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Partiram. Chamaram os guardas da porta da cidade e lhes anunciaram: fomos ao acampamento dos arameus, sírios, mas não vimos nem ouvimos voz de pessoa alguma lá. Apenas encontramos os cavalos e os jumentos atados e as tendas abandonadas. Então os sentinelas da porta gritaram e transmitiram as informações para o interior do palácio do rei. O rei levantou-se durante a noite e, acordando seus conselheiros, lhes comunicou: vou explicar-vos o que os arameus nos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram-se do acampamento para se esconderem no campo, imaginando consigo: certamente eles sairão da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Diante disso, um dos oficiais sugeriu: tomem-se alguns guerreiros e 5 dos cavalos sobreviventes que ainda estão entre nós. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que permanecerem conosco, exatamente como toda essa multidão condenada. Por essa razão, nós os mandaremos investigar o que aconteceu e veremos o que mais sucederá. Assim tomaram 2 carros de guerra com seus cavalos e o rei os enviou atrás do exército dos arameus, ordenando aos condutores: ide ver de tudo quanto se passou. Eles seguiram as pegadas do exército sírio até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam largado para trás enquanto tratavam de fugir desesperadamente. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, e aconteceu que o preço de uma medida de farinha caiu para o equivalente a uma peça de prata, assim como 2 medidas de cevada passaram a custar também uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. Ora, o rei tinha destacado como sentinela na porta o escudeiro, em cujo braço ele se apoiara. No entanto, o povo ao sair em disparada o pisoteou lá na porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu tudo conforme o homem de Deus havia profetizado diante do rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada poderão ser compradas por apenas uma peça de prata. O oficial tinha contestado Eliseu dizendo: ainda que o próprio Iavé abrisse a janela do céu, poderia tal predição se cumprir? E o homem de Deus respondeu: tu o verás com os teus próprios olhos, contudo, de nada comerás. E assim aconteceu, pois o povo o atropelou junto à porta da cidade, e ele morreu ali mesmo.